Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, nesse dia 18 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 15, do versículo 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, talvez poucos de nós conheçam uma videira. Contudo, a analogia que Jesus propõe a seus discípulos e a nós é de fácil compreensão. Jesus, em seu projeto e percurso vocacional, não está sozinho. Ele está profundamente unido ao Pai, ou seja, Jesus não age por si próprio, mas em sintonia com Deus. Da mesma forma, para que seus discípulos de ontem e de hoje produzam frutos de vida, é preciso que estejam unidos a Jesus, pois ele é a videira verdadeira. Jesus é nossa força vital, e se estivermos enxertados nele, nos tornaremos fortes e produziremos frutos igualmente fortes, sadios e saborosos. Quem não está unido a Jesus não produz os frutos esperados, e com isso pode ser cortado e jogado fora. Em relação ao seguimento de Jesus, não há meias medidas. É preciso que tenhamos consciência de que seguir o Mestre exige de nós compromisso e adesão incondicional. Querido irmão, querida irmã, Jesus comparou nosso relacionamento com Ele com a videira e seus ramos. Permanecer é a palavra central no Evangelho de hoje, repetindo-se 7 vezes. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. O convite de Jesus é permanecermos nele, como o ramo está ligado à videira. No enxerto, o ramo é unido à videira e tem vida e dá frutos à medida que pega, tornando-se um com a videira. Permanecer é o ramo estar unido à videira. Unimos-nos a Cristo pela fé, pelo batismo, pela oração, pela audição de Sua palavra, pela Eucaristia. Permanecer é também perseverar nessa união. Só assim podemos dar frutos. Sem Jesus, nada podemos fazer, nada podemos produzir de bom, de justo, de santo. Querido irmão, querida irmã, proposta do dia: visitar o Santíssimo Sacramento assim que possível e reze assim comigo. Ó Jesus, videira verdadeira,
Faze-nos sentir o dinamismo de nossa vida inserida na tua vida. Não nos deixes separar-nos de ti, mas alimenta-nos com a seiva espiritual que brota do teu ser. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, nesse dia 18 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos 15, de 1 a 6, João 15, 1 a 8, rezar o Salmo responsorial 121. Uma vez que você já viu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje somos convocados a estar sempre mais unidos a Cristo, se quisermos que nossa missão frutifique. Estar unido a Cristo é ser fiel aos seus ensinamentos, não desvirtuando nem interpretando de acordo com nossos interesses aquilo que Jesus ensinou. Eis o que nos mostra a primeira leitura, a qual traz o tema da circuncisão como exemplo da necessidade de interpretar corretamente os mandamentos de Deus, para não cairmos no erro de fazer interpretações errôneas, sem levar em conta o dado da inculturação, tão bem lembrada na quarta conferência do Episcopado Latino-Americano, Santo Domingo, no ano de 1992. Vemos no texto de hoje que alguns diziam que somente seriam salvos quem fosse circuncidado, como ordenava a lei de Moisés. Como muitos pagãos estavam aderindo ao cristianismo, esse costume judaico não lhes soou muito bem, criando certa confusão, o que gerou discussões entre as lideranças e os demais. Com o discernimento de quem permanece unido à videira que é Cristo, Paulo e Barnabé decidiram resolver essa questão interpretativa da doutrina da melhor forma. Foram a Jerusalém e lá, em assembleia, discutir o tema e tomar a melhor decisão. Agir sempre usando da caridade cristã. A partir disso, evidenciaram a importância da conversão dos pagãos e o fato de não colocar sobre eles pesados fardos ou costumes que não faziam parte da sua tradição cultural. Isso agradou a quase todos. Mesmo diante daqueles que insistiam na circuncisão dos pagãos,
Paulo e Barnabé souberam conduzir bem esse impasse, tratando tudo em reunião, de modo que as decisões não eram tomadas apenas por uma ou duas pessoas, mas pela maioria. Desse modo, nasce a organização da comunidade cristã, na qual as decisões eram tomadas de modo democrático, ouvindo a todos e optando por aquilo que condizia com os ensinamentos de Cristo. Essa é uma maneira de permanecer unido a Ele. Será que nossas comunidades eclesiais ainda hoje se esforçam para manter essa unidade? Será que em nossas paróquias decidimos as coisas em reunião ou as decisões são tomadas de acordo com a vontade de alguns? Vale a pena refletir sobre isso, porque esse procedimento mostra se permanecemos ou não unidos a Cristo. O evangelho de hoje fala dessa unidade usando a imagem da videira. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Deus Pai é o agricultor e nós, cristãos, discípulos e missionários, somos seus ramos. Somente terá vida um ramo que permanece unido ao tronco. Porém, não basta estar unido ao tronco, é preciso produzir algo. Há muitos ramos que estão unidos ao tronco, mas apenas sugando a sua seiva, sem nada produzir. Esse tipo de ramo também não tem razão de existir, diz Jesus. Qualquer agricultor sabe disso, e ao ver um ramo seco ou improdutivo, ele o poda. Deus, o agricultor dessa vinha que é Cristo, fará o mesmo conosco, diz Jesus, se não permanecermos unidos a Ele e se não produzirmos frutos. De que fruto fala o Evangelho? Fala dos frutos da missão, como vemos na primeira leitura. Quando permanecemos unidos a Cristo, damos muitos frutos. Ele nos alimenta com a sua seiva, seu corpo e sangue, e nós, tendo recebido esse alimento salutar, seremos fortalecidos para enfrentar as dificuldades e solucionar os problemas, como nos ensina a primeira leitura. Sem essa união, sem Jesus, nada podemos fazer. Nossa missão será infrutífera, como foi a pesca de Pedro e de seus companheiros antes de reconhecerem Jesus ressuscitado. Mas se permanecermos nele, tudo se encaminhará da melhor maneira, porque suas palavras permanecerão em nós e nós a levaremos adiante, como fizeram Paulo e Barnabé, glorificando a Deus. Querido irmão, querida irmã, que sejamos pessoas cristãs de ação e oração e produzamos muitos frutos, permanecendo sempre unidos a Jesus, a videira verdadeira. E reza assim comigo. Divino Espírito, torna-me sempre mais unido a Jesus, de modo a assimilar-lhe o projeto de vida e produzir os frutos de amor e de bondade que espera de mim. Amém.